Dia, deixa eu só preparar aqui a gravação. Falar o seguinte, bem-vindo a todos. Ana Beatriz, nossa apresentação é semana que vem, certo? Dia 27 ficou marcado. Foi isso? Não, eu achava que era essa semana, Thiago. Eu não No marquei para caso, dia hoje. 27, não? Acho que não, só se eu tô enganada. Então vou fazer o seguinte, Ana, vai ter duas aulas, a de hoje e quinta-feira, né? Deixa eu só olhar o nosso Aham. horário aqui certinho. Então quinta-feira se apresenta, pode ser? Tá, Que vai pode ser duas, ser. que vai ser duas essa semana. Então na quinta-feira você fala um pouco sobre a representação feminina, né? Aham, tá. Caso que foi Era esquecido. eu e Luísa. Aí eu acho que ela nem chegou agora. Ok. Ah, mas deixa avisada a Luísa para quinta-feira. Qualquer coisa ela apresenta da onde ela estiver pelo celular. Ela apresenta a Tá, eu aula. falo com ela. O bom da aula online é isso, né? Você pode estar até na Bahia, que você pode apresentar. Pessoal, vamos lá. Então, eu vou situar. Hoje nós vamos trabalhar com livro didático, ok? Então, da página 24 até a página 26, nós vamos fazer esse recorte hoje. Então, peguem aí a leitura. Governo provisório e governo nacional do café. Lógico que também nós vamos falar um pouco da Revolução Constitucionalista. Então, a nossa aula hoje, mesmo quem perder a aula vai ter que depois assistir. Por quê? Porque nós vamos grifar algumas partes aqui dessa leitura para realizar um apontamento. E esse apontamento vocês vão me encaminhar depois para o celular ou para o e-mail, para poder serem avaliados. Então, como é que funciona? Peguem a página 24, volume 2, capítulo 6. Então, de Getúlio Vargas, que é a nova república aqui, entender da revolução oligarca, o processo que vai implantar aqui um novo regime de governo. Então, lembrar que as eleições que existiam lá na República Oligarca até 1929 era muito contestada por conta de fraudes, manipulação, aquele clientelismo que a gente conhecia muito bem, né? Então, essa revolução foi puxada do Rio Grande do Sul, apoiada por Minas Gerais, contra principalmente São Paulo. Então, na página 24, governo provisório, nós vamos iniciar uma leitura explicativa, marcar aqui onde deve ser grifado, para depois a gente destacar o estudo, ok? Lembrando, ó, enquanto o pessoal estava chegando, eu estava aqui sendo um pouco prolixo. Então, nós vamos trabalhar hoje da página 24, 25 e 26. Então, governo provisório, Conselho Nacional do Café, Revolução Constitucionalista, Código Eleitoral, até a página 26 aqui. Aí depois eu vou deixar a deixa já para a Ana apresentar quinta-feira, porque vai falar um pouco sobre a representação da mulher, né? Então ela já usa alguma imagem aqui, alguma leitura, do jeito que ela achar melhor. Então vamos lá. Página 24. A página 24, pessoal, é bem bacana. Deixa eu só jogar aqui pro portal Conquista. Todos conseguem observar aqui certinho? Que eu não dei bom dia ainda. Bom dia, pessoal. Ó, férias maravilhosas, né? Uma semana aí de descanso. Eu arrebentei meu dedo aqui na obra, mas acontece. Tirando isso, tá tudo bem. Vamos lá, pessoal. Como é que foi de férias? Tudo tranquilo para vocês? Deu para dar uma Foi, respirada? sim. Deu, né, Guilherme? Deu uma respirada, botar tudo em ordem aí. Show de bola. É. Então vamos lá. Pessoal, o seguinte, o texto que está mostrando aqui na tela, da página 24, eu vou fazer a leitura. E o que vocês precisam fazer? Lógico, vocês vão acompanhar comigo a leitura e nós vamos grifar as partes importantes, tá ok? Então tem aqui, ó. Em 1930, Getúlio Vargas assumiu a presidência da República com o compromisso de organizar o país e convocar novas eleições. Lembrando que Getúlio ele não chegou ao governo por meio das eleições, ele perdeu. Então o que aconteceu? Foi convocado o exército, com o apoio de Getúlio Vargas, que acabaram tomando o poder. Então ele já assume o poder prometendo novas eleições. Então, ok. De início, encontrou dificuldades para formar seu ministério, em virtude das diferenças entre as forças políticas que o apoiavam. Como assim, professor? As forças políticas?
Então, ele não tinha um apoio somente dos militares, mas ele tinha uma gama de setores ali, até de alguns industriais, de alguns outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, você vai ter um apoio desses estados, também de núcleos ali urbanos, que vão também apoiar Getúlio. Então, para compor os ministérios ali, ele vai ter uma certa dificuldade. Para quem que ele vai dar tal casa? Para quem que ele vai favorecer? Se eu favoreço um, por exemplo, tem a sala aqui do nono ano, eu favoreço um aluno, uma aluna. Eu posso estar desfavorecendo outros. Então, aqui nós estamos entendendo. Então, o que eu vou grifar aqui, professor? Justamente aqui, ó. Porém, conseguiu habilmente equilibrar-se entre as diversas tendências políticas, manipulando interesses de acordo com as necessidades do momento. Ó, se vocês observarem aqui, eu até grifei também os meus, ó. O vídeo aqui, a imagem não tá boa. Então, vocês vão grifar justamente o final do primeiro parágrafo. Ok? Porém, conseguiu habilmente equilibrar-se entre as diversas tendências políticas. Vamos lá, parágrafo 2. O que eu tenho aqui? Com o objetivo de acabar com a rede de corrupções e favoritismo criada pela política do café com leite. Claro que você vai grifar aqui o acabar com a rede de corrupção e favoritismo criado pela política do café com leite. Certo? Até aí. Getúlio Vargas aprovou uma lei que... Então, aqui eu não grifo, mas vou grifar aqui, ó. Dissolveu o Congresso, as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais. Então, eu vou grifar acabar com a rede de corrupção e favoritismo criada pela política do café com leite. Então, Getúlio Vargas, ele assume defendendo o quê? Vou acabar com a corrupção, vou acabar com os favorecimento que a elite sempre usufruiu até então. Então, se você for observar a promessa de Getúlio Vargas, esse novo governo, essa nova esperança, revolução, tudo mudou, ele diz que vai partir de um princípio de que irá fazer tudo diferente, né? A justificativa para essa medida, aqui você já não grifa, tá, pessoal? Da justificativa aqui não precisa grifar, ó. Para essa medida autoritária, era de que a revolução não reconhecia direitos adquiridos, ou seja, prestem muita atenção aqui, ó. Os políticos eleitos anteriormente não eram mais confiáveis para o presidente. Os políticos eleitos anteriormente não eram mais confiáveis para o presidente. Então, você presta muita atenção nessa leitura, que eu passei rápido, mas tem muito do governo de Getúlio Vargas nesse parágrafo. Que é aqui, ó. Com o objetivo de acabar com a rede de corrupções e favoritismo criado na política do café com leite, Getúlio Vargas aprovou uma lei que dissolveu o Congresso. Isso significa que ele fechou o Congresso. Quando a gente fala lá das revoluções, é justamente ao contrário aqui, ó. Eu acabei com o Congresso, tá? Então, as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais. Então, eu estou me referindo a quem foi eleito na eleição de 1929 para assumir 1930, seja prefeito, vereador, deputado, governador, não assumiu. Quer dizer, assumiu, mas Getúlio acabou dissolvendo. Ué, professor, isso é bom, isso é ruim? Tem os dois lados que a gente tem que analisar, que vocês vão ver daqui a pouco as opiniões dos historiadores. Que é o seguinte, de um lado, ele prometia acabar com a rede de corrupção. E ele entende que quem tinha sido eleito em 1929 ainda participava desse meio de roubo, de fraude, de corrupção. Então, como Getúlio tomou o poder, ele não deixaria aqueles que foram eleitos de forma duvidosa talvez, assumirem o governo. Qual é a crítica de Getúlio ao assumir essa posição? Uma crítica de um governo autoritário, bem próximo ao que eu enviei o vídeo ali do fascismo da Itália, que vocês vão ver viram com Mussolini, também com Hitler. Essa ideia de não precisar de governadores, deputados. Então, eu passo por cima da lei. Eu sou a lei. Então,
Getúlio ele já inicia o seu governo mostrando que ele não veio muito para respeitar uma Constituição que já existia. Porque, segundo Getúlio, o que existia antes era símbolo de corrupção da oligarquia cafeeira, principalmente em São Paulo. Então você já está entendendo aqui que o cenário político, tá? Se vocês forem pegar o título aqui, governo provisório, eu posso colocar governo provisório de Getúlio Vargas na política. É o título que vocês podem colocar aqui, ó, governo provisório de Getúlio Vargas na política. Porque embaixo eu vou ter um governo provisório de Getúlio Vargas na economia. Ok? Se for diferenciar aqui a leitura para eu entender bem, em cima eu estou falando da política. Aqui, no caso, Conselho Nacional do Café, eu estou me referindo, Getúlio Vargas vai se posicionar de que forma em relação à economia. E outra, a economia naquele contexto, qual era? Era industrial? Acredito que não, né? Ela era policultura ou era uma monocultura? Até então, ainda era um resgate da monocultura. Então, Getúlio, de certa forma, ele vai tentar segurar essa crise que se instalou em 1929. No final de 1929, lá nos Estados Unidos, em Nova York. Então, o que ocorre nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores, na economia norte-americana, afeta o Brasil. Principalmente o café, onde tinha a produção girava em torno da exportação. Assim como muito ainda ocorre hoje em relação à carne, à soja, vários produtos nacionais têm o seu comércio para valorizar a exportação. Então a gente acaba consumindo alguns produtos baseado no valor do dólar, acaba influenciando hoje a nossa economia. Naquele período nós éramos dependentes quase que exclusivamente do café. Então se o café desse algum problema na sua circulação, na sua logística, se desse prejuízo o café, então ela também daria prejuízo aos produtores, que no caso em si era a elite, ok? Então quem sofre muito aqui com esse Conselho Nacional do Café, com a crise em si, é a própria elite oligárquica, que a gente tem falado tanto, que governou o Brasil de 1989 até 1930, ok? Então vamos lá do Conselho Nacional do Café. Pessoal, vocês estão me escutando? Tá todo mundo aí? Sim. Show. Qualquer coisa vocês podem parar, viu? Podem perguntar. Que eu tô bem devagarzinho aqui explicando, porque é um assunto bem bacana que a gente precisa entender aqui. Ok. Vamos lá, então. Conselho Nacional do Café. Aqui eu vou grifar poucas partes, principalmente o segundo parágrafo. O primeiro parágrafo eu já não grifo, mas o segundo sim. Depois apenas no final. Então vamos lá, ó. Na economia, uma das primeiras medidas do governo de Getúlio Vargas foi tentar sanar a crise brasileira, que vinha desde a Primeira República. Essa crise que a gente vai lembrar aqui é uma crise de questão social, econômica brasileira, que na verdade não houve uma importância, né? Na verdade não houve um cuidado em querer cuidar tanto assim. Nesse momento, a monocultura exportadora do café era a principal atividade econômica do Brasil. Lembrando que essa leitura que nós estamos realizando nesse exato momento, ela é referente ao planejamento de vocês dessa semana, ok? Então, a parte aqui dessa leitura vai em direção ao planejamento de vocês. Então, essa leitura já era para estar prontíssima, mas a gente vai só pontuar aqui. Agora, pessoal, vocês vão grifar todo esse segundo parágrafo do Conselho Nacional do Café. Por quê? Porque, além de citar o contexto da Grande Guerra, que vai envolver, lembrar dos links que nós fizemos aqui dos capítulos em relação ao primeiro e o segundo capítulo, do governo no Brasil com a Grande Guerra. Então, está falando justamente sobre isso, ó. Durante a Grande Guerra, que é o período de 1914 até o período de 1918, ocorreu um aumento na industrialização no Brasil. Contudo, ao final do conflito, grandes potências como Inglaterra e Estados Unidos passaram a fornecer novamente seus produtos. Então, durante a guerra, enquanto esses países vão estar envolvidos aqui no conflito, principalmente a Inglaterra, o Brasil, ele meio que
entra nesse caminho industrial. Tanto que nós vamos lembrar também da nossa grande greve, né? Que foi justamente porque esses trabalhadores estavam trabalhando mais e não tinham direito. Estavam trabalhando mais por conta do consumo europeu. Nós estávamos exportando produtos industriais. Então, vamos contratar mais trabalhadores. Mas a questão é que esses trabalhadores que estavam sendo contratados em 1914, 1917, não tem muitas, não estavam gozando de condições de trabalho aqui. Tempo, férias, garantias trabalhistas. Então, claro que vai haver uma grande greve aqui no Brasil. Então, nesse contexto, também o Brasil vai passar por uma breve respingo industrial, mas no final da Grande Guerra já volta a perder para os seus principais concorrentes. E lembrar também que muitos desses governos não estavam preocupados em industrializar o Brasil. Não era essa a preocupação. A preocupação era qual, professor? Justamente com o café. O café era o principal interesse desses governos antes de Getúlio. A partir de então, com Getúlio Vargas, nós vamos perceber essa mudança na forma de se entender essas melhorias. Então, do convênio do café que vocês vão ler aqui, não precisa grifar nada nesse terceiro parágrafo, nem no quarto parágrafo, ok? Vai falar sobre o convênio do café, sobre a questão de queimar estoque, usar para combustível nas ferrovias, nos trem a vapor. Nós vamos focar no texto, falar como que ocorreu esse compromisso com os cafeicultores, de se comprometer a não aumentar a sua produção, de diminuir, diversificar o seu plantio. Então, foca aqui, quando você for ler um pouco sobre o convênio de Taubaté, compreender a mudança no cenário econômico, que a ideia de Getúlio era contornar essa monocultura para a policultura, ok? Por isso que nós vamos grifar o último parágrafo dessa leitura, que é justamente aqui, ó. Durante o governo Vargas, foi criado o Conselho Nacional do Café, que visava diminuir os efeitos da crise e dar novos rumos à economia brasileira. Suas principais decisões foram a queima de milhares de sacas de café. Então, Getúlio, como já está mais do que batido essa parte aqui, é justamente a forma que Getúlio vai fazer, né? É queimar esse café, lembrando do convênio, que foi decidido nesse convênio, essa estratégia de governo. Por que, professor, está queimando o café? Me explica. É justamente isso, pessoal. Ó, eu tenho 10 canetas, 100 canetas. Então, tenho muito guardada e poucas pessoas para comprar. Então, a caneta vai se tornar bem barato. Não vai me dar muito lucro. Mas se eu disser, ou se eu fizer algo, por exemplo, das 100, agora estou apenas com 2 canetas, e eu tiver 5 pessoas procurando, eu posso elevar o preço da caneta. Então, a ideia é queimar café era uma certa forma de mostrar para o cenário brasileiro e global que o café não estava sobrando, estava começando a faltar. E quando ele passa a faltar, ele passa a ser valorizado. Era uma estratégia meio louca, né? Meio insã, mas seria para poder pagar as dívidas dos fazendeiros. Era uma forma que o governo encontrou de poder pagar por esses fazendeiros que já tinham dinheiro para poder não quebrar, né? Então, tá aí alguma das alternativas. Lógico, Getúlio já aproveitou para implementar algo novo, que é o que vocês vão grifar justamente aqui, ó. Suas principais decisões foram a queima de milhares de café, ok. A diminuição das áreas de cafezais, ok. E esse que eu vou citar agora é o principal, que é o incentivo à policultura, que é o que nós temos hoje, essa diversificação, né? Pimenta do reino, soja, mamão, então cacau. Então nós vamos sair agora dessa monocultura cafeeira, desse ciclo do café, e vamos introduzir no nosso debate, quando nós focarmos aqui de economia de alguns governos, nós vamos sair dessa interpretação só de café. Acabou. Então nós vamos introduzir o que aqui? Um incentivo à policultura e o desenvolvimento da indústria brasileira. Então, a partir desse momento, também vai ser tocado
na questão interpretativa de como caminha o ramo industrial brasileiro. Então, a partir de então, ganha destaque nas nossas análises, ok? Principalmente de Getúlio, que vai perpetuar um longo período aqui, até 54, pausando ali para Dutra, e depois nós vamos ter os governos aí de JK e vários outros, e nós vamos focar o campo industrial. Então não tem como deixar de lado mais a questão industrial brasileira. Perceba que na Europa nós já falamos de industrialização há muito tempo. Falamos desde a Inglaterra, da França. Agora nós vamos, de fato, entender um governo industrial no Brasil. Principalmente ali em São Paulo, que é o nosso principal centro econômico. E por falar de São Paulo, eu tenho um conflito em relação ao poder econômico e político de São Paulo em relação ao governo federal de Getúlio Vargas. E é o que vocês vão encontrar na próxima leitura aqui, da Revolução Constitucionalista, que envolve São Paulo e governo federal. Se vocês já perceberam, quando eu falei ali agora há pouco, que o governo provisório, ele diluiu, né? Acabou com os governos, com as assembleias estaduais, municipais. Isso inclui São Paulo, ok? Isso inclui os representantes paulistas. E claro que eles não vão ficar nada satisfeitos com isso. Nada satisfeito. Então, o que vai ocorrer aqui? Uma movimentação dentro de São Paulo, principalmente com o exército ali paulista, que não é forte, já digo logo que é fraco, porém eles tinham ímpeto, tinham vontade de lutar para poder desejarem conquistar o poder novamente. Claro que não conseguiram, mas nós vamos entender o contexto dessa batalha em si e as consequências, que é daqui que eu tenho duas interpretações, tenho até mais, mas o livro vai me apontar duas interpretações desse conflito. Ele é conflito, até hoje, pessoal, esse conflito é um pouco que é polêmico. Principalmente quando eu estava em Minas, a gente falava muito dessa data. Aqui em São Paulo é um feriado, mas para o restante do Brasil acaba passando batido. Por que para São Paulo é importante? Pela luta, pelos mortos que participaram dessa batalha. Mas a questão é, São Paulo queria resgatar aquele governo oligárquico, aqueles fazendeiros paulistas, a gente falava muito aqui agora há pouco, da forma de governar para a elite, para eles próprios. Então, essa Revolução Constitucionalista de São Paulo, principalmente, era uma forma de tomar o poder e voltar o governo cafeeiro. Ok? Então, é uma forma de entender o liberal para o conservador. Que, no caso, o que seria conservador aqui? Talvez essa Revolução Constitucionalista. Mas vai ter algo dela que vai ser útil. A ideia de ter uma Constituição. Que Getúlio Vargas deve criar uma lei para todos, uma Constituição para abranger todos, inclusive limitar o poder de Getúlio. Então vamos entender aqui, Logo nos primeiros anos de seu governo, Getúlio Vargas teve de enfrentar os paulistas que tinham apoiado o Washington Luiz nas eleições de 1930. Sentindo-se derrotados diante da tomada de poder por Vargas, colocaram-se contra seu governo e organizaram um movimento revolucionário no ano de 1932. Então você vai grifar aqui de Getúlio Vargas até 1932. Aí eu já pulo para o outro parágrafo. Insatisfeitos diante da não convocação de novas eleições presidenciais. Então você vai grifar até aqui. Os representantes desse movimento, agora eu volto a grifar, pressionaram o governo Vargas, planejando invadir a capital federal, que no caso era onde? No Rio de Janeiro, para tomar o poder. E agora eu vou grifar. E elaborar uma nova Constituição para o país. Então já tá. A essência dessa revolução já está aqui, já está na tela, ou já está no livro. Então, qual é? É acabar com o governo do Vargas. Acabar com esse governo provisório, do qual tomou o poder, foi golpe. Então, perceba esse cenário que está se armando. Justamente, não foi golpe,
foi uma revolução. É o termo usado. Aí no terceiro parágrafo tem aqui, ó. A Revolução Constitucionalista contou com o apoio do setor mais tradicional da sociedade paulista. Que é quem? Que é quem? A oligarquia cafeeira. Ok? Lógico que teve outros setores também, ó. Grifa isso aqui, tá, pessoal? Oligarquia cafeeira, por favor. Que desejava voltar ao poder. Setores da classe média e aqueles ligados aos industriais paulistas também apoiaram essa revolução, pois temiam o autoritarismo de Vargas. Essa era a ideia, né? Vargas era autoritário, ele governava, talvez, olhando para o próprio Brasil em si e não para São Paulo. É aquela ideia, mais Brasil, menos Brasília. Hoje a gente escuta falar muito isso, né? Mais Brasil, menos Brasília. Parece que tudo ocorre dentro de Brasília. Brasília toma as decisões. É o Brasil. Então, mais Brasil, menos São Paulo. Ok? A ideia de desvalorizar, acabar um pouco esse ímpeto paulista na questão política e direcionar para a capital, que no caso era o Rio de Janeiro. Vamos lá? Então, para esses setores, o fato de o presidente ter nomeado um interventor não paulista para o estado de São Paulo demonstrava o modo centralizador como governava. Então, pessoal, nessa leitura que nós fizemos, só fiz apontamento aqui para vocês. Deixa eu só abrir a tela novamente. Ei, Meto. Meto entrou na sala aqui agora há pouco e saiu, né, Meto? Vamos lá. O que eu tenho aqui como leitura, só para fazer o nosso resumo, que eu tenho que me limitar ao tempo, tá, pessoal? Vai acabar 7h40 que eu preciso fechar, porque novas turmas vão entrar daqui a pouco. Então, resumo. Do governo provisório, na questão política, a forma que Getúlio Vargas vai administrar, vai cuidar da forma política, de dissolver o Congresso, de tomar ali suas decisões. Na questão econômica, em relação ao café, à implantação industrial de outros setores da economia também, no Conselho Nacional do Café. E eu tenho nessa Revolução Constitucionalista a Frente Paulista para enfrentar Getúlio Vargas. As consequências disso, nós vamos ter aqui, ó, São Paulo não tinha condição, que é o relato do jornal da época, ó. Antônio Costa Barros, Edgar Luiz, Getúlio Vargas e sua época. São Paulo Global 2001, na verdade, né? É uma pesquisa de 2001 daquele período. Ok? São Paulo não tinha condição. Lembrar aqui, ó, grifar, de Vargas, comandadas por Góes Monteiro. Esse nome é muito importante lembrar, tá? Que nós vamos voltar a falar de Góes Monteiro. O governo federal não considerava o povo paulista culpado. Ele é apenas a maior vítima. Eu vou fechar esse vídeo, pessoal, com essa frase aqui da citação, ok? E essa frase aqui, vocês devem me explicar. No apontamento que vocês vão fazer aqui das páginas, vocês devem explicar essa frase. Prestem muita atenção no que Vargas falou no final da Revolução Constitucionalista. O governo federal não considera o povo paulista culpado. Ele é apenas a maior vítima. Então, lógico, você tem que me explicar quem é esse povo. Então, esse povo é quem? É a elite ou é a massa? Pessoal, 7h40, chegamos no fim. Perguntas? Maria, Ana, Guilherme, Annalise, Beto, alguma pergunta? Vocês que estão aqui pelo Zoom. Não, professor. Deu para compreender um pouco a leitura aqui junto com Sim. vocês? Tiago, eu assisti aqueles vídeos que você postou no grupo. Assisti todos os Ótimo. vídeos já. Do fascismo Mussolini? Sim. Maravilhoso, né? Muito bom. É da Story. Sim. Segue lá no Facebook, tá? Sempre aparece um link muito bacana. Eu sempre assisto. Quando ele já lança ali. Alguns interessantes você vai. Quando não for interessante, você não clica. Ok? Pessoal, então até quinta com a apresentação da Ana Beatriz. Quinta, né, Ana? Ok. Deixa eu só
É, Então, isso aí. isso aí, a Ana tá mais respondendo que eu. Ok, pessoal. Então, tchau, tchau. Até quinta-feira. Falou, Thiago. Falou, pessoal.